Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Invento e hoje iremos falar sobre a aba modificar ainda do ambiente 2D. Certo, para começar vamos aqui criar uma nova peça, vamos em novo, damos um clique simples, standard, criar. A principal funcionalidade dessa aba é vocês fazerem modificações em figuras geométricas 2D que vocês anteriormente desenharam no plano de vocês. Vamos aqui em iniciar esboço 2D, damos um clique simples e vamos selecionar novamente o plano superior XZ. Certo. O primeiro comando que eu tenho a falar para vocês é o comando mover. O objetivo dele, intuitivamente falando, é basicamente deslocar um objeto de um ponto a outro. Em que sentido? Observe, por exemplo, que tenhamos uma circunferência aqui fora, certo? Eu dou um ESC para desselecionar, seguro o CTRL para transladar o meu plano. Perfeito. Vou novamente desenhar um retângulo, esse retângulo de centro e um ponto, com o centro do meu retângulo coincidindo com o centro do plano cartesiano. Vou lá e solto, certo? Vou transladar aqui a tela segurando o CTRL novamente. Aí entra o mover. Se eu der um duplo clique no comando mover e selecionar a minha figura de interesse, no caso aqui eu quero selecionar tanto a minha circunferência quanto o meu ponto, porque eu quero mover tanto a parte externa quanto a interna da circunferência, e logo em seguida clicar em ponto base, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou iniciar em um ponto, eu vou usar esse ponto aqui que está em verde na tela de vocês, e utilizar ele como referência para deslocar. Observe que o próprio Invento vai fornecer uma pré-visualização para vocês, mostrando a transladação desse ponto, de forma que essa transladação vai mover todas aquelas figuras que eu selecionei anteriormente, ou seja, aquelas que ficaram com o contorno azul. Então esse ponto de origem, o que eu quero fazer é coincidir com o centro do meu retângulo bem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto de origem, vou depois dar um clique simples no meu destino final, que é esse ponto aqui que coincide com o centro da circunferência do meu retângulo. Vou lá e solto. Feito isso, eu vou clicar em concluir e pronto. Acabei de mover uma figura geométrica de um ponto originário a outro, certo? Vamos deletar aqui todas essas figuras e vamos para o próximo comando, que é o aparar. O aparar, que eu posso selecionar diretamente aqui na aba modificar ou clicar na tecla X do meu teclado como um atalho, certo? Observem aqui que ele selecionou da mesma maneira. A principal funcionalidade dela é, por exemplo, vamos supor novamente que eu tenho uma circunferência aqui, e vamos dizer que eu tenho várias linhas cortando a minha circunferência, várias linhas secantes bem aqui. Vou dar um ESC para desselecionar a linha. A partir do momento que eu clico no comando aparar, se eu passar o meu cursor do mouse bem em cima da linha, vocês podem observar que ele mudou a coloração e uma parte dela ficou tracejada, ela ficou em pequenos pontilhados. Se eu der um clique simples com o cursor do meu mouse com o lado direito, vocês observem que a linha ela foi aparada até o ponto de interseção da linha com a circunferência. É exatamente esse o objetivo do comando aparar. Ele vai pegar alguma linha que vocês selecionarem e ele vai deletar essa linha até o ponto de interseção com alguma outra figura geométrica. Isso vai servir tanto para circunferência com linha quanto entre linhas e linhas. Observe aqui que se eu clicar onde eu estou posicionando o cursor do mouse aqui na tela de vocês nessa linha e der um clique simples nela, ela acabou sendo aparada até a próxima interseção com a outra linha, certo? Vamos dar um ESC aqui. E outra coisa interessante é o seguinte, se vocês segurarem a tecla direita do mouse de vocês com o comando aparar selecionado e riscando, vocês podem observar bem aqui na minha tela com essa linha tracejada contínua em azul, ir passando por vários segmentos, o que vai acontecer é o que a gente chama de aparagem ativa, na qual todo o percurso que o meu cursor do mouse passar, ele vai aparando, certo? E se eu soltar, vai ficar aqui em definitivo todas as regiões em que o cursor do mouse passou, ele acabou aparando as linhas, certo? Vou dar um ESC aqui para desselecionar esse meu comando aparar e eu vou passar para o próximo comando, que é o comando escala. Esse comando escala é muito interessante quando você recebe uma certa figura geométrica que ela já tem umas cotas definidas, como por exemplo, vamos aqui atribuir uma cota a ela, comando D do teclado, de 30 por 20. E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero
duplicar as medidas desse meu retângulo, certo? E ao invés de eu ficar selecionando cota por cota e ir alterando essa medida manualmente, eu posso vir simplesmente aqui em escala, selecionar toda a minha figura de interesse. Eu vou selecionar um ponto base, bem aqui no centro da circunferência, certo? E posteriormente eu vou esticando essa linha aqui até eu modificar a proporção original do meu retângulo. Claro que você pode fazer isso de uma forma mais precisa. Se vocês vierem bem aqui em fator de escala, em selecionado em azul, vocês podem alterar de forma precisa qual é a nova escala que vocês desejam. Como no meu caso eu quero duplicar o tamanho do meu retângulo, eu vou colocar aqui 2 no fator de escala, certo? Vou dar um Enter. E vocês podem observar que as medidas anteriores, que eram de 30 para a minha largura e 20 para o meu comprimento, foram duplicadas. Isso serve também se você quer reduzir a escala. Por exemplo, em que sentido? Vamos selecionar novamente todo o retângulo aqui. Vamos selecionar um ponto base no centro, certo? E ao invés de a gente colocar um fator de escala que duplicou, agora digamos que eu quero reduzir a minha escala pela metade, certo? Vamos colocar aqui 0,5 de meio. Perceba que a escala anterior, que no meu caso as medidas anteriores eram de 60 e 40, acabaram voltando para 30 e 20, ou seja, acaba que elas são a metade dos valores anteriores. Perfeito, galera? O que coincidentemente acabou voltando para as medidas originais, tá certo? Eu primeiro dupliquei e depois reduzi pela metade. Então é como se acabou que eu tivesse retornado a minha escala original. Vou clicar aqui em concluído. Vou selecionar toda essa minha figura e dar um delete para passar para o próximo comando, que é o comando copiar. Digamos que eu tenho uma figura geométrica muito complexa que eu acabei associando a ela vários tipos de outras figuras dentro dela, certo? Vamos colocar uma circunferência aqui no centro, vamos colocar algumas linhas na diagonal, algumas linhas na diagonal dela e dar um ESC. E ao invés de eu fazer tudo isso novamente e perder bastante tempo, eu posso simplesmente utilizar o comando copiar. Eu vou bem aqui em modificar, clico em copiar, seleciono toda a minha figura e eu clico em ponto base, certo? Vamos colocar aqui pelo lado de fora do meu retângulo e simplesmente deslocar. O que vai acontecer é que a figura original simplesmente vai ser duplicada para uma nova figura. Vou clicar aqui fora e vou clicar em concluído. E agora vocês podem observar que todas aquelas figuras que eu reuni em uma só, ao utilizar o comando copiar, eu acabei criando uma idêntica à outra, ao invés de ter que fazer tudo isso novamente, certo? Vamos selecionar aqui e dar um delete para passar para o próximo comando, que é o comando estender. O comando estender pode ser entendido como o contrário do comando aparar. Em que sentido? Digamos que eu tenho uma circunferência bem aqui, eu tenho uma linha, que eu vou desenhar ela, na iminência de tangência dessa circunferência. Vamos colocar bem aqui. E o que eu quero fazer é que essa linha encorte bem neste ponto aqui, tangente à minha circunferência. É exatamente para esta utilidade que eu vou utilizar o comando estender. Vou bem aqui na aba modificar, clico em estender e clico sobre a minha linha. Perceba que na minha pré-visualização, a linha original ficou em verde, e a linha que será estendida até o meu próximo ponto de interseção, nesse caso é a minha interseção com a circunferência, acaba ficando em roxo. É uma pré-visualização que ele vai mostrar para vocês. Se vocês tirarem o cursor em cima dessa linha, ela vai mostrar o tamanho original. Se eu realmente retornar novamente ao ponto, ela vai aparecer a pré-visualização estendida. Vou dar um clique simples e observem bem aqui que ela acabou estendendo até esse ponto de contato com a minha circunferência, como vocês podem observar aqui na tela, certo? Vou dar um ESC para desselecionar o comando estender. E observem bem aqui que se eu clicar nesse ponto, vai aparecer essa relação de coincidência. Perfeito, galera? Tá certo. Vamos dar aqui um delete. O próximo comando que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, é o comando estender, que ele vai servir muito para vocês que querem modificar as proporções de uma figura original. Vamos supor que o que eu quero fazer é o seguinte, esticar este ponto até esta minha reta bem aqui, alterando o formato do meu retângulo. É exatamente nesse sentido que eu vou utilizar o comando esticar. Vou bem aqui selecionar na aba modificar, vou selecionar
as linhas desse meu retângulo e vou selecionar um ponto base, que é o ponto de origem. E a partir do momento que eu clico nesse ponto base de origem, e eu clico para um outro ponto final, ele acaba modificando a estrutura original da minha circunferência, certo? Vamos experimentar aqui que caso eu selecionasse 2 pontos, eu não posso modificar todo esse meu lado, de forma que ele continue sendo retângulo e não se transforme em um trapézio, como vocês podem observar aqui na tela de vocês. Vamos fazer essa experimentação aqui. Vamos clicar no Ctrl Z, vamos clicar em esticar, vamos selecionar esse lado aqui, vamos selecionar o ponto base, que é esse aqui. Isso aqui vai modificar toda a minha geometria, então clico em OK. Vamos bem aqui, soltar nessa linha. Opa, deu um erro bem aqui, vamos voltar. Vamos selecionar toda a minha circunferência, um ponto base. ESC, esticar. Vamos soltar bem aqui, certo? Agora, como vocês puderam observar, depois de um pouquinho de luta da minha parte aqui, o meu retângulo foi esticado nos 2 lados, mantendo a proporção original. Pelo menos a proporção dos lados, certo, pessoal? Vamos dar aqui um delete para passar para o próximo comando, que é o comando girar. O fato interessante, galera, é que muita coisa aqui no Inventor vocês vão aprender na prática, certo? Então é basicamente em questão de explorar os comandos. Vai ter muito erro, vocês vão bater muita cabeça, mas isso é algo natural. Não deixem de explorar as funcionalidades, certo, galera? O que eu estou passando aqui para vocês é só a introdução para vocês criarem autonomia dentro do software, certo? Vamos clicar, desenhar um retângulo normal aqui, dar um ESC e vamos selecionar a opção girar. Como o próprio nome já indica, o objetivo desse comando é o seguinte: você vai ter uma figura geométrica aqui na sua tela, e a partir do momento que você selecionar toda essa figura geométrica e selecionar o comando girar, você vai rotacionar essa sua peça em torno de um eixo. Por exemplo, vamos selecionar aqui todo o meu retângulo, certo? Vamos selecionar o ponto central. Eu vou dizer que este canto superior esquerdo é o meu ponto central. A partir do momento que eu selecionar este ponto e ir girando, o ponto fixo, ou seja, o ponto que não vai se mover, é o ponto que inicialmente selecionei, que nesse caso é o ponto superior esquerdo. Esse ponto ele não vai se mexer. É como se eu tivesse um eixo prendendo esse pontinho e toda a minha peça girasse em torno dele, como vocês podem observar aqui na tela de vocês. Enquanto que todos os outros pontos vão rotacionar em torno desse meu ponto pré-definido, chamado de ponto central, certo? Aqui você pode definir o ângulo mais precisamente, certo? Eu vou definir um ângulo de 180 graus. E após isso, você pode selecionar a opção copiar, caso você tenha interesse em criar uma nova geometria, mantendo a anterior. Como vocês podem observar aqui, pela linha de pontilhado, essa aqui vai representar a minha figura geométrica original, e essa que está em contorno contínuo é a figura final. Ou, se vocês não querem criar esse segundo formato, essa segunda figura geométrica, vocês podem simplesmente desabilitar copiar, e aquela original que estava coincidente aqui com a origem vai rotacionar em 180 graus e vai parar nessa minha nova posição. Eu vou clicar em aplicar e concluído, que foi esse caso. Vamos supor que eu selecionasse aquele comando de girar e ao invés de eu não clicar em copiar, selecionasse essa opção. Vamos fazer tudo isso novamente. Vamos clicar aqui, colocar 180 graus e vamos selecionar em copiar e dar um aplicar. Perceba que a figura anterior, que era a original, está representada aqui e a nova figura que acabou girando 180 graus está aqui em cima, onde eu estou mostrando com o cursor do mouse para vocês. Tá certo? Vou dar um delete aqui. Vou passar para o comando dividir. Esse comando ele atua em que sentido? Temos uma circunferência bem aqui no centro e temos uma outra linha secante a ela. Se você passar o cursor do mouse de vocês, vai observar que eu tenho um contorno contínuo em verde aqui na tela. O objetivo do comando dividir da aba modificar é
justamente fazer com que essa linha horizontal que está passando, cortando a minha circunferência, acabe dividindo ela em duas, certo? Ao clicar nesse comando e clicar na minha circunferência, observe que anteriormente aquilo que formava um contorno contínuo de uma circunferência se tornou uma meia circunferência, justamente porque essa minha linha horizontal acabou dividindo essas duas, tá certo? É justamente para isso que serve esse comando modificar. Certo. E o último comando que eu tenho a mostrar para vocês é o comando deslocamento. Isso é muito útil quando, por exemplo, vocês têm uma circunferência aqui e vocês querem fazer uma outra concêntrica, só que com deslocamento. Por exemplo, vamos selecionar esse comando, vamos selecionar essa minha circunferência e atribuir um deslocamento dessa minha circunferência original para a nova circunferência, de forma que esta interna, a menorzinha, tenha uma distância de 100 milímetros para essa externa. Observe aqui que na tela acabou aparecendo uma cota, justamente dizendo que o distanciamento dessa central para essa mais periférica é de 100. E isso vai acompanhar caso eu edite o diâmetro dessa minha interna. Vamos colocar aqui, por exemplo, 150. E o distanciamento de 100 vai continuar, tá certo? Esses são os principais comandos da aba modificar. E por hoje a aula encerra por aqui. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.